Olá, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar um pouco sobre os resultados que a gente obteve nessa meta-análise que foi feita sobre o uso de uterotônicos no parto de suínos e quais foram os efeitos desses uterotônicos na performance de parto. Vamos começar então a analisar esses resultados que a gente encontrou e entender o que eles dizem para a gente. Bom, quando a gente observa a nossa variável de nascidos totais, a gente não teve diferença entre os grupos. Então, isso já era esperado, né? Uma vez que o tratamento, tanto a ocitocina quanto a carbetocina, são fármacos administrados apenas no início do parto, então que não devem realmente interferir com o número de nascidos totais. Então, esse resultado já era esperado. E também é interessante a gente observar que não houve diferença quando a gente vai analisar as nossas próximas variáveis, porque a gente já sabe que a gente está partindo do mesmo ponto para todos os grupos, né? Todos os grupos tiveram o mesmo número de leitões, o que torna as nossas outras... enfim, quando a gente achar a diferença, isso vai se tornar ainda mais significativo para a gente. Bom, a gente também não teve diferença no número de nascidos vivos entre os grupos, e a gente começou a achar diferença estatística, então, quando a gente começa a avaliar a taxa de natimortos. Então, a gente teve uma diferença estatística do grupo ocitocina, tanto para o grupo carbetocina quanto para o grupo controle. Então, o grupo de ocitocina, ele teve um aumento na taxa de natimortos, e foi um aumento de 28% quando a gente compara isso com o grupo controle. Bom, passando para a nossa próxima variável, a duração do parto, a gente teve também diferença estatística, e dessa vez a diferença estatística foi tanto para o grupo ocitocina como para o grupo carbetocina em relação ao grupo controle, e essa também era a gente tinha expectativa que isso realmente tivesse diferença, né? Por quê? Porque tanto a ocitocina quanto a carbetocina, eles promovem uma maior contração uterina, então isso acelera o parto. E aí, com a meta-análise, a gente conseguiu provar que há realmente essa diferença, né? Entre fêmeas tratadas com ocitocina ou carbetocina e fêmeas que não receberam nenhum uterotônico no início do parto. E aí aqui, então, a gente teve uma redução de 19% na duração do parto do grupo ocitocina quando comparado com o grupo controle e uma redução de 27% do grupo carbetocina quando comparado com o grupo controle. A nossa próxima variável é o intervalo entre nascimentos em minutos, né? Então, a gente também tem uma diferença do grupo ocitocina e carbetocina, também de redução, né? Um intervalo entre partos menores, quando comparados com o grupo controle. Isso também era esperado, uma vez que essa variável intervalo entre nascimentos, ela foi calculada através da duração, a gente pegou a duração do parto total e dividiu pelo número de nascidos totais. Então, como a gente teve uma diferença na duração do parto, esse resultado também já era esperado. E a gente teve uma redução de 21% no intervalo entre nascimentos do grupo ocitocina, quando comparado com o grupo controle, e para o grupo carbetocina, essa redução foi de 23%. Por fim, a nossa última variável é a assistência ao parto. E a gente também tem diferença nessa variável do grupo ocitocina e carbetocina, quando comparados com o grupo controle, porém, a gente não tem aqui uma redução, e sim um aumento da assistência ao parto para essas duas variáveis quando comparadas com o grupo controle. Para o grupo ocitocina, esse aumento na assistência do parto foi de 81% para o grupo controle, enquanto para o grupo da carbetocina, um aumento de 56% na assistência ao parto. Então, conversando um pouquinho rapidamente aqui sobre esses resultados que eles querem dizer para a gente, quando a gente tem uma redução na duração do parto, isso é muito benéfico, né, na suinocultura, porque os partos longos, eles estão associados a maiores taxas de natimortos, eles estão associados a mais prejuízos para a fêmea no pós-parto. Porém, a gente teve essa redução na duração do parto para os dois grupos, mas quando a gente olha para o grupo ocitocina, a gente tem um aumento do número de natimortos, então esses benefícios eles não foram observados com a redução do parto. A gente não tem esse aumento para a carbetocina, né? Mas a gente sim também tem um resultado negativo para o grupo carbetocina, que é o aumento da taxa de assistência ao parto. Então, de 56% para o grupo carbetocina e 81%, né? Um aumento muito significativo do grupo ocitocina quando comparado com o grupo controle. A gente também sabe que a assistência ao parto, que é a intervenção obstétrica manual, não é desejada na suinocultura, uma vez que muitas vezes ela é feita da forma incorreta e as fêmeas elas vão ter doenças no pós-parto, de metrite, mastite. Então, esses resultados, eles mostram que essa redução na duração do parto não foi tão benéfica assim para essas fêmeas.